dentro da série de programas que a gente tem produzido sobre o que vem por aí em 2023, não poderia ficar de fora mais uma área importante do direito, porque versa sobre um direito que todos nós estamos envolvidos. É o direito da família e o direito das sucessões, que também envolve família e que tem ali conexões em diferentes medidas. E aí nós chamamos uma autoridade no assunto, não só reconhecida no Piauí, mas reconhecida no Brasil, que é a advogada Cláudia Paranaguá. A Cláudia já atua nessa área há 25 anos, ela viveu todas as transformações, a dor e a delícia do ponto de vista de dizer a lei precisa avançar, a legislação precisa avançar, o direito precisa que essas leis existam. Então, assim, quando ela estava formando ali, quando a nossa Constituição surgiu, em 1988, ela já era atenta e, como acadêmica de direito, ela já torcia para que tudo isso aconteceu. A Cláudia sempre quis ser advogada, eu tenho a impressão que ela já nasceu com uma advogada dentro dela. Vou perguntar sobre isso. Mas a Cláudia também, ela é coautora da Cartilha das Famílias, foi pioneira no Brasil na inserção das famílias plurais, da Cartilha das Sucessões, que também foi a primeira do Brasil na área, ambas com selo da OAB Nacional e do Instituto Brasileiro de Direito da Família, o IBDFAM. Ela foi membro fundadora do IBDFAM, que é esse instituto que eu mencionei aqui no Piauí, e conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Também atuou em outras gestões da OAB, foi vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Família, aí você vê como é que se constrói relevância e autoridade numa área, advogada, procuradora da Junta Comercial do Estado do Piauí, advogada extremamente experiente, uma atuação que todo mundo, quando tem um desafio nessa área, em todas as rodas, em casa, no trabalho, na família, nos restaurantes, a pessoa diz, procura a Cláudia Paranaguá. E é com essa autoridade que a gente vai conversar aqui agora. Antes de mais nada, queria super agradecer o teu tempo. Imagina o que não é sair de casa para ficar 1 hora com os nossos telespectadores e internautas, que é mais ou menos o tempo que a gente fica aqui durante o nosso programa. Então, muito obrigada pelo teu tempo e sempre muito generosa, sempre muito disposta a compartilhar o que para você é missão, que o direito da família é realmente um serviço para você, né, Cláudia? Bem-vinda. Muito obrigada pela acolhida. Eu me sinto realizada nesse momento, porque eu sei o quanto a sua potência na comunicação, o quanto uma fala aqui nesse programa, Falando Nisso, ela pode repercutir para ajudar as pessoas, não é? E é uma missão que a gente tem. Você na comunicação, eu na área jurídica. Então, nós estamos aqui justamente nessa missão de comunicar, de falar sobre direito, de mostrar o direito das pessoas, de ser solidária a essas pessoas que precisam do nosso apoio. Então, assim, para mim, é um tempo que eu acredito que vai passar muito rápido, porque são tantos desafios que a gente tem, são tantas pessoas que a gente precisa apoiar, ajudar de alguma forma, e eu só tenho que agradecer o tempo todo pelo espaço, sei que é um espaço importante, que tem muita repercussão, como eu falei. Então, muito obrigada, eu que agradeço. A gente é que agradece. Eu queria, antes da gente entrar nos temas de 2024 e dessa década, que é a terceira década do século XXI, a gente já está na metade dela, porque 2024 vai passar voando, né? Todos os anos passam voando, principalmente depois da pandemia, que quase não passou. Mas, assim, eu queria falar que você não para. Você, Isabela Paranaguá, né, sócias desse escritório, que vocês têm, vocês foram as mulheres que nos representaram, né, o Piauí e o Nordeste, nesse congresso que foi para o Guinness Book, que foi dentro do o Expo Minas, né, que foi maravilhoso e que foi o maior congresso de direito do mundo, com o maior número de conferencistas, com a maior diversidade de abordagem de temas, e vocês estavam lá, né? Como é que foi participar desse congresso tão importante nacionalmente, com uma repercussão global, e o que você levou para lá? Como é que foi selecionar um tema dentro da tua expertise para apresentar lá? Realmente, nós recebemos esse convite, eu e a doutora Isabela. Eu fui presenteada, né, com o tema de direito de família, com o painel Direito de Família, doutora Isabela com o tema de direito de sucessões. E o tema, Maia, ele vem apresentado para a gente. Eu falei que foi um presente, para a gente também não escolhe, né? O grupo científico, né, do Conselho Federal, ele analisa lá os temas que estão mais, vamos dizer, em alinhamento, em evidência, temas para o futuro também.
e eles também fazem a escolha dos participantes. Aqui eu fui representando nosso Piauí, nosso querido Piauí, a Isabela também. E para mim foi assim, esse presente, meu tema, um tema que é ligado à violência de gênero e os impactos no direito de família, no direito das famílias. A Isabela falando um tema que ela está estudando bastante, se dedicando, que é a herança digital, que Sim. É um tema do momento também. E essa representação de mostrar o bom lado do Piauí também, né? De que aqui estudamos, gostando de nos dedicar, participamos sim das mudanças, das transformações de todas as áreas do direito. Assim, o Piauí é um celeiro de busca do conhecimento, né? Então, assim, é uma referência que a gente tem, é saber que o quanto é importante a gente investir sim na educação, na pesquisa, né, no conhecimento, promover debates, entendeu? Tudo isso é importante, já que nosso Estado sofre tanto por dores que nós sabemos aqui. Eu acredito que essa força da educação e do conhecimento é algo que nos move, nos leva para cima e faz com que a gente traga, sim, progresso para o nosso Estado. Então, assim, poder representar é uma honra para a gente. E num tema importantíssimo, né? Um tema importantíssimo. Porque traz visibilidade, traz luz ao que precisa ser discutido. Porque eu acho que muito mais do que a lei existir, as pessoas precisam saber a que elas têm direito, né? Qual é o contexto que aquilo ali, até para se enxergar como cidadão. Porque não adianta a lei existir se você não sabe como que você pode se beneficiar no sentido mais apropriado da palavra em relação a isso. E eu sempre gosto de falar que a lei ela não é criada para as pessoas se utilizarem, não. O fato já aconteceu, entendeu? No campo, né, do dia a dia, como a questão da violência, a gente se criou a Lei Maria da Penha para poder fazer a proteção, não. As mulheres estavam desprotegidas, agredidas, e a lei ela veio a reboque dos fatos. Então não existe nenhuma família criada pela lei. E aí depois veio feminicídio, quanta coisa você Quanta coisa. Nossa, 2006 para cá. Tanto que a tua pesquisa de mestrado, pasmem, mas ela acertou em cheio o que ia ser. Ela não estava pesquisando para o Enem, mas assim, não foi uma coincidência. Eu acho que não existe coincidência quando se pesquisa baseado em dados e quando se traz um tema tão relevante como que foi o do Enem. Que as pessoas acharam que foi um tema fácil, foi um tema bobo, mas não. Você não tem noção da importância de fazer a quantidade de alunos e candidatos pensando sobre isso, discutindo depois em casa sobre isso. O depois disso, caramba, era sobre isso. E você acertou em cheio porque o tema da redação foi o tema de mestrado da doutora Cláudia Paranaguá, que é a invisibilidade do trabalho das mulheres no lar. Sim, então para mim também outro presente, né, ver a redação do Enem como tema que foi o tema da minha pesquisa, inclusive defendi esse tema agora em julho, né, agora de 2023, e assim, Maia, foi algo, a pesquisa é algo assim gigantesco, porque a gente começa tendo uma impressão e depois pesquisando dados, lendo autores e autoras referenciadas, você vai descobrindo uma outra situação. Sim. Entendeu? Isso aconteceu na minha pesquisa. Então, eu que sou uma especialista em direito das famílias, eu observei sob uma lente do direito alimentar conjugal. Então, ali me chamou a atenção naquele primeiro momento para levar um tema de pesquisa à lente dos alimentos conjugais. Por que esses alimentos conjugais, não é, que são os alimentos, o pedido de alimentos entre homem e mulher, quando se separam, é aquele momento ali do pedido de alimentos conjugais, eu bati esse nome aí, alimentos conjugais, para ficar mais fácil, e eu estava percebendo que existia uma dificuldade dos tribunais em conceder esse direito alimentar para as mulheres, sob uma alegação de igualdade constitucional. Não é, por conta da Constituição de 88, que homens e mulheres são iguais. Eles são em forma de pensão? Eles seriam em forma de pensão, então esses pedidos eles foram rareando. Por quê? Porque o próprio tribunal, os tribunais, o tribunal em geral, estou falando já de STJ, Sim. né? Eles passaram a ver com maus olhos e com uma certa restrição a concessão desses alimentos. Mesmo mas não tem que ter direitos iguais? Exato. Por que a mulher tem que receber uma pensão para comer? E a base era essa, não é? E a base era essa. Por que nós vamos conceder alimentos para as mulheres? Se os direitos são iguais, a Constituição diz de homens e mulheres são iguais perante a lei e elas têm as mesmas oportunidades. Então esse direito ele foi diminuído mesmo previsto na Constituição ou no Código Civil, que está lá o mesmo artigo para você pedir.
Era um direito que tinha para você pedir, para viabilizar o pedido, mas na hora da concessão, e a gente vê essa situação. E a partir daí, na minha visão lá da advocacia do dia a dia, percebi que tinha alguma coisa que precisava ser pesquisada, uma resposta que precisava ser dada por conta da negativa desse direito. E eu falei até de mitigação, porque mitiga esse direito. Né? Então, assim, na minha pesquisa, eu identifiquei essa situação. Que é a tua prática da minha prática, de escritório. Exatamente, de queixas e dos de clientes, dos tribunais, de queixas de clientes que chegavam para mim e falaram, mas doutora, quanto tempo me dediquei à família, deixei de crescer profissionalmente, deixei de investir na minha profissão, porque eu estava cuidando do lar, cuidando dos filhos, incentivando o marido para também se desenvolver profissionalmente, muitas vezes também trabalhando, mas trabalhando em dupla jornada ou tripla jornada dentro de casa, trabalhava e também quando chegava em casa continuava o trabalho doméstico, e ali eu observei, e a compensação com relação a isso aí? Por que esse trabalho do cuidado do lar é invisível para os tribunais? E eu observei muito mais que não é só invisível para o tribunal, porque o tribunal reflete o pensamento social. Sim, é verdade. É um impacto. E eu observei que as próprias mulheres que estão sob essa condição não reconhecem que trabalham dentro de casa. Nos parece, né, que quando a gente casa, nós já estamos com o manual. Parece que já está impactuado, a gente ser invisível em todas as coisas. E pactuado. Sem opinião. Sem opinião. Então, pactuado num contrato de casamento ou de união estável, de que as mulheres está destinado o papel de cuidadoras do lar. E esses casamentos vão se desenvolvendo, ela muitas vezes, assim, não é uma opção para a mulher não cuidar do lar. E isso é um ponto que a gente tem que colocar, e eu coloco na minha pesquisa. A mulher é obrigada a trabalhar no lar. Por quê? Porque isso é naturalizado, gente. É naturalizado. Quando a gente fala assim, é porque você entende que para existir uma legislação é preciso a gente ter um observatório legítimo, que foi o que a doutora Cláudia fez. Então, a legitimidade de um observatório de dizer por que a maioria dos casos está sendo negado. Opa, o que está acontecendo aqui? É a mesma coisa o que ela falou que adiantou o tema da redação. E a mesma coisa em relação à lei que impede a guarda compartilhada em caso de violência doméstica, que entrou em vigor. Você esperou quanto tempo por isso? Olha, eu acredito, Mai, que eu esperei desde 2012, quando foi sancionada a lei da guarda compartilhada compulsória. Que é isso? Quando a legislação diz, guarda compartilhada, se virem, ou vocês brigando, casal, ou vocês não, vai ser guarda compartilhada. O que muda com essa lei? Então, com essa lei, não é, que vem com esse reflexo da questão da violência de gênero, não é que se mudou a premissa de que a regra é guarda compartilhada. Ela continua sendo guarda compartilhada, mas tem uma coisa chamada salvo, a salva da lei. Salvo se naquele contexto familiar tiver provado, no início são os indícios, os riscos de violência doméstica ou familiar. A lei é muito mais extensa. Ela não fala da violência de gênero só, doméstica, ela fala da violência familiar, que aí está envolvendo a questão dos filhos. Algo que, de certa forma, fica um pouco obscura, vamos dizer assim, porque não ainda observamos a lente com relação à violência contra as crianças no Brasil. O Brasil é um dos países que mais pratica violência também contra as crianças e os idosos. É um ponto terrível. E que precisa evoluir em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, assim, essa lei agora que foi sancionada, entrou em vigor dia 30 de outubro, na verdade, ela vem justamente para se fazer um julgamento mais amadurecido com relação à família, a enxergar a família na sua transversalidade. E aí a gente soma ao protocolo o julgamento sob perspectiva de gênero, que é obrigatório a partir de março agora de 2023, para que a nossa instituição... A partir de março de 2024? É obrigatório agora, de já 24, de 2023, né? De 2023. Desse ano já. Já é para ser aplicado. Que o protocolo... O que é esse protocolo? O protocolo de perspectiva de julgamento de gênero é um passo a passo de como é que se deve fazer um julgamento hoje. Com essas lentes todas, se observar as questões de gênero dentro
daquele relacionamento, daquele case, para você olhar também, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, que é esse tema que a gente está falando, que o Enem falou sobre invisibilidade. Então, assim, a perspectiva de julgamento de gênero traz um tribunal amadurecido. Novo e força julgamento. O tribunal, eu acho assim que, junto com a evolução do direito, houve a evolução de todas as outras áreas. É por isso que torna potente esse contexto. Quer dizer, a gente passou a dar mais visibilidade, por exemplo, enquanto comunicação, a assuntos que a gente não falava antes. E falar de uma maneira correta. Dentro do Falando Nisso, a gente adota claramente a discussão dos temas essenciais. Então, assim, você vê desde 2012 esperando sobre isso. Aí a gente pergunta para a doutora Cláudia, a gente perguntou informalmente, o que vem por aí em 2024? E ela traz temas que você vai dizer, mas isso não é novidade. Mas a gente não está perguntando o que vai ser novidade. A gente está perguntando o que vem por aí. Porque uma lei nova, uma regulação nova na área do direito, ela demora muito tempo. Né? Tem alguma coisa na iminência de ser aprovado? Tem alguma coisa que está levando, talvez, para uma nova legislação? E eu estou insistindo na legislação, não que eu acho que seja questão da lei que vai resolver as coisas, mas ela dita algo que foi reconhecido. Né? Então, ela é um passo importante entre todo o letramento que a gente precisa fazer em relação a direitos e deveres. Tem alguma coisa que vai aparecer? Quais são as suas apostas como autoridade nessa área? Não só de legislação, que podem surgir ou não, mas de contextos que vão ser agravados ou que a gente vai lidar melhor com eles? O que vem por aí? Eu penso que, assim, muitos pontos, assim, eu vou tentar bem rapidamente, é complexo. Eu acho que a questão... Você vai para o doutorado com isso. Eu vou, eu já estou pensando. Então, a questão da violência é algo que ela vem forte novamente, por conta... A violência contra a mulher. A violência, né, familiar, vamos dizer assim. Sim. Ela vem forte, porque essa nova lei, a gente está ainda na parte, né, mão na massa, vamos ver o experimento para ver o que é que vai acontecer. Então, ela, 2024, vai ser esse contato que nós vamos ter no dia a dia, na prática da lei. E ela vem com algo interessante, Maia, porque ela abre para um contraditório na questão da violência, porque muitas vezes, mas se a mulher estiver criando uma situação de violência para poder obstacular a concessão da guarda compartilhada. E essa lei, ela traz algo tão importante que ela abre um contraditório. Ela diz assim, olha, antes de eu conceder essa guarda compartilhada, que muitas vezes pode ser um terror, realmente, na mão de um homem violento, ela pode sim, eu falei em 2012, quando eu li, que eu lhe falei, eu disse, isso aí pode ser uma situação de violência continuada através dos filhos. E aí veio agora essa de 2023, olha, caso de violência, não. Porque pode ser, sim, os filhos, formas de manipulação do agressor, sim, em relação a sua ex-companheira. Que vai além da alienação parental. E vai além. E são situações, né, que estão sendo discutidas, sim, porque eu também falo que hoje existe uma triangulação das questões de separação e divórcio. Porque uma hora tu está na vara de família, outra hora você está na vara da violência doméstica, outra hora você está na vara da infância. Existe uma triangulação no direito das famílias, em que você, como profissional, está se utilizando desse triângulo de demandas, muito complexo, tem que ter muito feeling, para também não estar se aproveitando de situações e criando condições que vai potencializar para o maior conflito daquela família. Porque o papel do advogado, obviamente, contratar, tem que defender os direitos do seu cliente, mas ele não tem o direito de criar situações para afetar especialmente os menores daquela relação. Ele tem que ter muita responsabilidade como profissional em relação a isso aí. E eu valorizo muito a questão do advogado que também estuda, que tenta perceber aquilo além do que está escrito, fazendo a análise transversal dos processos. E assim, a gente tem essa triangulação hoje que está afetando, sim, inclusive o próprio tribunal, que maneja em uma família 3 situações, podendo ter até uma quarta, entendeu? Uma quarta via, que poderia ser as questões penais, de respostas penais, como maus tratos, como lesão, sim, corporal, que está envolvida também nisso. Você vê como o contexto de direito de família é um contexto de conexões amplas. Naturalmente, então, né? Naturalmente. Então, assim, vem aí essa guarda compartilhada numa grande discussão. Eu acho que a temática de guarda, ela se transformou num dos pontos mais complexos do direito de família. Porque a questão da partilha,
pela questão tecnológica que nós temos hoje, os meios digitais, essas investigações, elas estão se tornando mais, não é que são fáceis, porque quando mais quer esconder o patrimônio, elas estão ficando mais transparentes. A tecnologia, ela é aliada ao direito total, né? Olha, o advogado é profissional. O profissional é do direito, que ele imagina que a tecnologia está a seu desfavor, vamos dizer assim, ele está totalmente que agilizou muitos processos. Está totalmente fora. Pesquisa de precedência. Vamos ver quem ganhou isso aqui no mundo. A questão do chat GPT, né? A inteligência artificial, a Open, então ela vem como aliada. Nada vai substituir o humano. A gente vai ter que nada vai substituir o humano, porque a inteligência artificial, ela tem dados que nunca um humano vai poder, né, coletar. Mas o humano sempre vai ter que corrigir e supervisionar o trabalho da inteligência artificial. Eu acho que, particularmente no caso do direito da família, ela vai sempre ter uma camada muito importante que precisa ser humanizada. Sim. Acho que a tecnologia ela é uma aliada na celeridade, na pesquisa, no cálculo de impactos, no cruzamento e mineração de informações e de dados, né? Para todos os atores, né? Todas as pessoas que atuam nessa área jurídica que é gigante. A gente está falando com um advogado, mas tem outras setores pessoas tem outros níveis e instâncias, né? Que cada vez mais a gente faz uso disso e que é natural ter. Então, tramitar um processo, por exemplo, quando chega em sucessões, a família ela tá muito no centro do direito, porque tem problema com violência, a família tem. Tem problema de herança, a família tem. Tem problema do direito da criança, do direito do idoso. A família está lá. Ela permeia tudo. Tem processo que tem 4 varas. Exatamente. E em maio tem um dado interessante, que eu fui fazer um dia de imersão com relação à inteligência artificial. Me interesso por isso, né? A advocacia 4.0, o juízo 4.0. Fiquei muito feliz em saber que os tribunais brasileiros atualmente são os que mais investem em inteligência artificial. Eles estão se preparando para o futuro agora. O nosso nível também de judicialização, eu não sei como é no restante do mundo, porque não é a minha área, mas eu desconfio que o Brasil está numa posição importante no ranking. É um país litigator, um país que gosta dos litígios, entendeu? Isso, se você for fazer uma triagem de processos que vão aos tribunais, não era nem para existir. Ali, porque também o brasileiro não se utiliza dos métodos adequados antes de ir ao tribunal. Nós temos tantos métodos excelentes. A nossa cultura de mediação também. Os próprios escritórios de advocacia poderiam também estar exercendo esse papel de conciliação. Que você entendeu? faz bem. E a gente gosta de fazer, porque só vai para a justiça algo que a gente não consegue. Eu conheço casos de casais que dizem assim, rapaz, a gente quase desiste de se separar. Porque a doutora Cláudia abriu assim um leque de possibilidades, tipo, ela fez tantas perguntas difíceis, e é nas perguntas difíceis que a gente traz clareza, né? É verdade. Não certeza, mas clareza de algumas coisas. E você falou muito bem. Que a gente não está acostumado a fazer. Você falou algo que eu estou descobrindo, assim, cada vez mais assim, na minha vida, que é importante, é você saber perguntar. Muito mais do que as respostas. As perguntas são mais importantes, às vezes. Para você deixar reflexão. Esse casal disse que quase desiste. Foi mesmo. Que bom, não é? Eles encontraram alguma coisa, mesmo nas dores. O que eu achei bacana foi que, no caso deles, eles desistiram de ser litigiosa. E eles se separaram. Mas com muito menos confusão, briga. Isso é maravilhoso. Perca de tempo, perca de dinheiro. Qual foi o processo mais longo que você pegou até hoje, assim? Que você pegou e disse, não, esse aqui durou 2 anos, 3 anos, 4 anos. O que eu digo para vocês é que os processos estão ficando mais curtos o tempo. Isso é maravilhoso, porque antigamente as pessoas até apostavam. Isso é fruto de que as pessoas estão mais decididas até chegar no momento como esse? Isso é fruto de que o sistema está exigindo isso, né? Então o sistema precisa dar uma resposta, né? Os tribunais, a gente vê que o nosso tribunal aqui de Justiça do Piauí, ele está com outra cara hoje, né? Ele está moderno, ele está investindo também nesses apoios que temos, né? Tanto da tecnologia como o material humano mesmo, como outras formas
de você conseguir fazer a conciliação, os próprios Sim. advogados se conscientizando que também o caminho O direito não é mais como era antigamente. Não é mais, né? Nada. Não são mais as colunas romanas. Eu gosto de falar isso. A gente está vivendo a era do robô, onde a gente vai ter um robô assistente dentro dos nossos escritórios. E dentro do direito da família também tem a questão de privacidade, da questão das crianças, totalmente, né? Proteger. Aí tem LGBT, LGBT, então aí tem muita coisa. Várias áreas Você dorme, afetando Cláudia? o direito de família. Olha, eu estava falando que eu durmo bem, eu acho que é por isso que eu aguento, né? Porque aí eu preciso estar bem recarregada, uma boa noite de sono é perfeita, né? Mas eu fico assim, eu realmente é paixão. Eu faço por paixão, por acreditar que as pessoas, eu acredito muito nas pessoas, né? E eu acho que sempre a gente precisa dar um voto assim de confiança, de apoio, de acreditar que as pessoas podem mudar de uma direção. Às vezes estão num momento ali com muita dificuldade, mas se tiver apoios corretos, ela pode sim enviar, mudar o foco da vida. Os teus processos são muito humanizados, né? Justamente, eu acredito muito na justiça humanizada e humanizadora. E muitas vezes algumas pessoas podem achar que eu sou dura, mas assim, o tempo que eu tenho, a idade que eu tenho, a experiência que eu tenho, me fez ver que a gente precisa ser transparente e cirúrgico, muitas vezes para dar um choque numa outra pessoa que não está conseguindo perceber a conduta que ela está tomando. Você e que é conhecida como linha dura mesmo. Então, mas porque as pessoas, às vezes, Maia, querem colocar essas poeiras para... Defina a linha dura, falar a verdade. Eu acredito, mas sem perder, né, essa coisa da empatia, né? Eu acho que a empatia, mesmo você falando com uma certa rigidez, entendeu? Mas assim, a empatia tem que vir, você não pode fechar isso. Mesmo que seja do outro lado, por exemplo, mas você tem que estar disponível como profissional para ouvir. Primeiro que advogado não julga, tá? Isso aí não é papel de advogado. Precisa o advogado saber, pode ser a escuta ativa. Quem vai decidir. Quem vai decidir. Então, assim, se você for numa conversa com pré-julgamentos, preconceitos e julgamentos, então assim, essa conversa não vai ter produtiva, porque você está procurando um culpado que às vezes não precisa ser procurar. Se você procura o culpado, a comunicação ela fica falha, entendeu? Você não tem que ter a teoria do retrovisor. Lógico que tem demandas que não dá para conversar. Quando a gente fala de violência contra as crianças, adolescentes, a gente precisa muito refletir. Eu faço essa minha triagem de saber se nós vamos conversar com o outro lado, dependendo do tipo de demanda que vem, porque tem algumas demandas que fica impossível. Você é procurada por homens e mulheres para ser advogada? No início eram muitas mulheres me procuraram, porque afinal de contas a mulher que pediu o divórcio. Mas com essa sociedade pós-moderna, muitos homens também passaram a tomar essa decisão de separar. Pois eu digo assim, porque às vezes a gente tem o brand, a marca de que é advogada de mulheres. Mas você é advogada da família, né? Eu sou advogada da família, muitas mulheres nos procuram por conta... assim, às vezes tem essa questão, porque é mulher e também às vezes a gente quer... se sente às vezes mais confortável de falar, mas eu acho que não tem gênero, não. Tem que ter eu acho que a empatia, independente do gênero, do profissional, é que é mais importante. Porque, afinal de contas, você tem que ter um profissional que você se sinta representado, que você tenha confiança nele e que sabe que vai defender você e o seu direito com unhas e dentes. Mas a gente fala com unhas e dentes dentro dos limites do processo e dentro dos limites da lei. Sim. Entendeu? Com estudo, com a dedicação, procurando chamá-lo também quando ele está, vamos dizer, em desconformidade com o que a gente orienta, né, o cliente, a forma de conduta, na verdade. Então, assim, a gente precisa estabelecer esses parâmetros também como profissional. É uma orquestra difícil. Então, é uma orquestra difícil, porque a gente está tratando com o humano, entendeu? Com nossos impactos externos, internos. A gente tem muito problema de saúde mental hoje no Brasil, isso interfere muito. E eu acho que, acima de tudo, quando a gente pensa no direito da família, a maioria de nós pensa no homem e na mulher, pensa no casal, né? É melhor falando. Mas, assim, tem sempre uma criança ou um adolescente que vai pagar o preço. Exatamente. Não é uma coisa simples separar quando você é criança. E a gente vive uma geração hoje
que antes era mais difícil porque as pessoas tinham menos capacidade ou condição ou interesse, etc., de decidir que queria se separar. A gente tinha menos condições, essas coisas todas que eu falei, além das que eu não falei, que você aí, internauta e telespectador, considera também. Mas cada vez mais a gente é de uma geração de filhos de pais separados. Sim, sim. Né? E tanto que quando a gente encontra uma pessoa que está há 40 anos, 50 anos, 30 anos, cada vez, uau! A gente fica surpresa. E a questão é que, o que é que a gente tem observado? Assim, o quanto que os filhos, eles estão sendo reféns e magoados nesse processo em que eles deveriam ser poupados, sim, afastados. E, olha, são marcas que indeléveis para a vida inteira e que determinam muita coisa na vida. Escolha de profissão, escolha de afetividade, escolha de que tipo de ser humano é você, de medos, né, de anseios, de projetos de vida. São projetos de vida. Eu tenho muita preocupação. O ano passado, que eu fiz o levantamento no escritório, eu visualizei essa situação da violência contra as crianças e adolescentes, praticada pelos próprios pais, pelos familiares, entendeu? E é tanto que você coloca como sendo para 2024, esse ponto. Infelizmente, o aumento de violência contra as mulheres e contra as crianças. Exatamente. Enfim, mas acho que o que a doutora Cláudia traz para a gente, encerrando a entrevista, é que a gente precisa estar atento e forte. E a gente precisa saber, como ser humano, qual é a nossa parte de violência. No nosso discurso, nas nossas atitudes, né, no que a gente acessa, os exemplos, do que a gente denuncia ou não denuncia, sim. Né, do que a gente se compromete ou não. Então, assim, acho que cada vez mais, cada um de nós deve ter pensamentos e atitudes de líderes. É pensar nas gerações, é você sair de você, sair do egóico, né, e pensar nos outros, né, porque vai dizer, não é sobre a minha família. Como assim? São pessoas, né? A gente tem vários tamanhos de famílias, né? O lugar que a gente mora é uma grande família. O planeta que a gente mora, nós somos seres humanos, né? Então, assim, acho que fica aí. Eu acho que vai aumentar também. Acho que todos os dados mostram. E você colocou um ponto, assim, que você vê a violência como uma coisa privada. Como algo privado. E a gente tem naturalizado. Acho que mediatizou no nível de pouca qualidade. Por exemplo, eu sempre vejo a mulher tendo que ter a coragem de se expor, de ser julgada, blá, 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 blá. A gente nunca vê. Eu entrevistei a delegada da mulher aqui, muito boa, por sinal, muito competente, e a gente falava sobre isso. Das 25 casos de mortes de mulheres no Piauí, que a gente também admite, ela admitiu, e eu mencionei também, que é um número subnotificado, porque foi muito, muito, muito mais do que isso, que não chega aos distritos policiais e à segurança. Mas que, assim, a gente precisa entender que Aí eu perguntei, quantos foram soltos? A maioria. E o desestímulo... E aí ela falando da frustração, de tipo, a polícia exatamente, e o desestímulo para que essas mulheres nem chegam mesmo à delegacia, porque a sociedade desestimula, a família desestimula. E a gente tem naturalizado. A mídia tem feito recorte que precisa ser alterado. Nós precisamos fazer um recorte melhor. Sabe, talvez fazer o foco em quem violentou. Pouco mais, e não quem só foi violentado. Acho que é um contexto, mas a gente expõe muito quem foi violentado e a gente não mostra para até fazer um processo educativo de que aconteceu com aquela pessoa que matou aquela mulher com 12 facadas. É uma política afirmativa mesmo. Sabe? E eu não estou falando de espetáculo, né? Eu estou falando de informação. Sabe? A gente dizer que tem os números para ser ligado, a gente falar de dados e a gente botar isso comumente na nossa pauta de um jeito que seja educativo, que seja um alerta e que tenha uma camada de assombro, porque não tem como olhar para esses dados e não ficar assombrado. A quantidade de mulheres que tem medo de se deslocar no Brasil em pontos de ônibus, dentro de ônibus, em boates, de um lugar para ir pegar o carro, independente da condição social dela e econômica, é absurda, porque ela pode ser estuprada, violentada, assediada. Então, assim, infelizmente... O Brasil é um país violento para as mulheres. Infelizmente vai aumentar. E eu continuo dizendo, a voz feminina vai ser a voz desse século. Não sou eu que estou dizendo.
as pesquisas, os reports, todos mostram isso. Independente da nossa condição social, de onde a gente está, a gente precisa se posicionar. Mas esse é um papel, não é só da mulher, é do homem também. É de todos nós. E a mulher tem que se conscientizar, não é, justamente do poder que ela tem, o poder de falar, o poder de não se silenciar. A gente vai ter mais... E as consequências do calar. Do calar. Eu acho que é o pessoal. Porque assim, é muito fácil a gente falar, né? Por que não denuncia? Mas, que assim, precisa de uma estrutura se coloca também, nessa pele dessa mulher. Que inclusive, ao redor dela, pessoas que a estimulam a não fazer. Porque a gente vê também isso aí. Às vezes a família que era para apoiar essa mulher... E que sabe que é uma relação de abuso. Que precisa sair desse relacionamento de abuso. Não faz. Tende a naturalizar, a tolerar e relativizar. Por isso que, olha, violência doméstica saiu do espaço privado. É uma questão, a chaga social, em que toda a sociedade tem que estar envolvida. Então, enquanto mais a gente tiver de lei, de políticas afirmativas, a lei é uma delas, como essa que a gente está falando aí, agora de recente, quanto mais a gente falar, é uma forma da gente fechar o cerco contra esses agressores. Nós precisamos fazer isso, porque o Brasil ele não sai do ranking negativo da violência doméstica. Isso quer dizer que a gente precisa fazer muito mais. A gente tem que desenhar. A gente não vai mais escrever, entendeu? Para que as pessoas realmente possam desenhar. E a gente vai ter que desenhar, e quantas vezes precisa. Então, assim, muita coisa para direito de família, essa temática vem forte, a invisibilidade do trabalho também é uma forma da instituição ela enxergar também isso, começar a decidir nos tribunais sobre isso, com os lead cases que estão vindo aí, e também a reforma do Código Civil, que não dá para a gente falar agora, mas aí vem uma reforma Será que vem mesmo? Que a gente está esperando faz tempo? Eu acredito que sim. O grupo de trabalho que foi nomeado é um grupo excelente, não é? Um grupo que realmente é estudioso na área. Esse código aí é de quando? Esse código é de 2002. E ele já nasceu envelhecido, porque não tratou, por exemplo, de sucessão pós-mortem. Ele não traz a herança digital que deve trazer, tem entendeu? Mais de tem muitas outras coisas, então é outra temática de foco para 2024, a reforma do Código Civil de 2002, não é, que está aí já com audiência pública para ser marcada, e na área de família mesmo, especificamente as questões de guarda, com grande impacto à violência doméstica e familiar, vem aí com muita força e tornar visível o trabalho dessa mulher, que olha, mulheres, vocês trabalham no lar? Quando perguntaram o que é que vocês fazem, não digo que não faço nada, trabalha muito. Pergunte, você se enxergue aí. Comece a dizer que você começa a dizer, não sou trabalhadora do lar. Deixa de falar que você não tem trabalho. Se você vê uma entrevista, mas o que é que você faz? Não faço nada, eu só lá em casa, eu cuido dos filhos. Gente, trabalho gigantesco. Entendeu? Então, assim, se reconheçam como trabalhadoras dentro de casa, tá? Cláudia, muito obrigada. Olha, bota 2 mulheres para conversar sobre esse tema aqui, meu filho. Pode fazer aí 3 falando nisso. Obrigada, ótima entrevista. Cláudia Paranaguá, uma autoridade brasileira na área de direito da família, de sucessões também, e pesquisadora, né? Quer dizer, você tem que respeitar um profissional, porque assim, para você ser preditivo, você tem que pesquisar. Então, a Cláudia, ela gosta de predição e ela gosta de imersão. Eu vou para o intervalo comercial. Não sei o que vai dar tempo depois daqui, mas o que der a gente faz. Não me larga, não saia daí. Até já.